Bom, apaga a luz. Acho que melhor assim apagar a luz. Tá? Vocês estão conseguindo ver a foto que eu coloquei de fundo? Respondendo um questionamento, o confrade Passarela perguntou se eu visito cemitérios. Essa foi uma foto que eu fiz um dia, um Réveillon, eu passei em São Paulo. E aí no dia 1º de janeiro não tinha nada para fazer, a única coisa que tinha para fazer era visitar um cemitério, a única coisa aberta. E aí eu consegui captar esse senhor de chapéu, achei ele virou assim, tá aqui dele. Acho que não dá para ver. É, apaga mais, por favor. Aí, bom, conseguiu ver daqui? O senhor aqui da. Realmente valoriza mais a imagem. Bom, mas acho que ficou muito escuro agora também, né? Bom, vamos começar então. Isso. Bom, eu pedi esse dia, né? Pedi para Ana, porque daqui a pouco nós vamos estar no dia de finados, que é o dia normalmente, né, que a gente visita o cemitério, apesar de que pode ser do dia 1º até o dia 8. E a gente vai falar sobre isso no final. E uma vez eu estava na biblioteca da Redentorista, da Igreja da Glória, e lá tem umas revistas acadêmicas que eles assinam. E aí tinha essa Revue de Sciences Philosophiques et Théologiques, que eles fizeram um número especial só dedicando em estudos sobre o corpo segundo São Tomás de Aquino. E aí tinha esse artigo aqui, chamado A Sepultura como Esmola, na verdade em francês, né, mas A Sepultura como Esmola Corporal, sua inscrição no Centenário das Obras de Misericórdia. O autor é Jean-Christophe Denadai. Até onde eu pude descobrir, ele é um dominicano. Não sei se ele é só irmão, se é só frade, ou se ele é padre também. Mas ele é um acadêmico, ele é da Comissão Leonina, que foi uma comissão que Papa Leão XIII instituiu para o estudo de São Tomás de Aquino e para a elaboração da obra dele, do texto que seria assim o canônico da obra dele e da interpretação da obra dele. Então, um autor muito gabaritado, sem dúvida. Bom, em primeiro lugar, a gente sabe assim, Deus, quando criou, né, a realidade, ele parece que dotou o número 7 de uma perfeição. Então, são 7 dons do Espírito Santo, são, né, as 7 virtudes, os 7 pecados, as 7 palavras de Cristo. Isso não, algumas coisas eu vou falar que não estão no artigo, tá? As 7 dores de Nossa Senhora, e também nós temos as obras de misericórdia corporais e as obras de misericórdia espirituais. São 2 setenários que talvez não sejam tão conhecidos. Então, as corporais, alimentar os famintos, dar de beber aos que têm sede, né, e tal. E o último deles é o sepultar os mortos. E as obras de misericórdia espirituais, né, elas têm ensinar os ignorantes, dar bom conselho, e a última termina nos rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. E aí, como a gente vai ver, a inscrição do sepultar os mortos entre as obras de misericórdia corporais, ela passou por esse debate, que é bom a gente ver também como que às vezes a igreja ela formula um debate para chegar numa formulação final. Então a gente vai fazer um percurso que começa lá com Santo Agostinho
a gente vai passar por Santo Agostinho e tal, vai chegar principalmente em São Tomás de Aquino, que é o forte do artigo, né? Que é uma carta que um bispo chamado Paulino de Nola, ele questiona se as práticas de enterrar os mortos junto às tumbas dos mártires e a intercessão dos santos seriam válidas para o destino da alma. O Santo Agostinho, ele pega o trecho de 2 Samuel, capítulo 2, versículo 5, né? Em que o rei Davi louva aqueles que enterraram Saul e Jonatas, que a misericórdia foi atribuída para os ossos dos cadáveres, né? Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Bendito sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência ao Senhor, a Saul, e o sepultastes. Muito tempo depois, essa questão ela vai aparecer na obra de um filósofo escolástico chamado Pedro Lombardo, que foi muito repercutida na Idade Média. E ele tem o famoso livro das sentenças, as sentenças de Pedro Lombardo, né? Que ele vai tratar no livro 4 das diversas formas de esmola, espirituais e corporais. E aí, em seguida, mais para frente, prosseguindo, tem um teólogo também, chamado Alexandre de Ales, que o Papa Alexandre IV classificou de doutor irrefutável, que é um frade franciscano, teólogo, que ele escreveu a Summa Fratris Alexandri, e ele recolhe a tradição, ele volta com a tradição. Visito os doentes, dou de beber, de comer, resgato os cativos, dou vestimenta, acolho o estrangeiro, enterro os mortos. Aqui eu estou lendo em português, mas na obra está em latim aí, né? Instruo e aconselho, corrijo, consolo, perdoo, apoio, rezo. Então, o enterro os mortos, ele já entrou na esmola. Ele dá uma definição de esmola de que é uma obra que se dá por compaixão para o amor de Deus, alguma coisa que alguém tenha necessidade. Mas isso leva a um certo impasse, porque se se define a esmola é mais a necessidade de quem recebe do que a boa vontade do que faz, qual que é a necessidade dos mortos do sepultamento? E aí ele vai colocar a resposta, ele vai sugerir que o túmulo ele é um monumento, que vem da palavra monet, do verbo monere, que é recordar, né? Então seria, nesse contexto, para Alexandre de Ales, seria uma esmola corporal que vai remeter a uma esmola espiritual, porque as pessoas vão ler ali as lápides para rezar por aquelas pessoas. A obra do Pedro Lombardo, que a gente tinha mencionado, agora ela vai voltar também, tanto São Boaventura quanto Santo Alberto Magno, eles vão fazer comentários às sentenças de Pedro Lombardo. O São Boaventura, ele vai elaborar melhor o sistema do Alexandre de Ales e ele vai considerar que o homem é uma substância animata, cujas necessidades corporais se manifestam pelos graus diversos da alma. Vegetal, aí a gente tem a fome e a sede, as obras de misericórdia, dar de comer e beber. A sensível, que é descartar aquilo que prejudica, né? Por exemplo, descartar o frio, né? Vestir e trazer a hospedagem. E a racional, que é de visitar os presos, e ele não fala dos doentes. A sepultura, ela corresponderia ao homem enquanto substância mortalis, que sendo a mais, e ele considera que é a mais corpórea de todas as esmolas, porque ela só diz respeito ao corpo. Santo Alberto Magno, também nos comentários, ele vai ter uma outra perspectiva. Ele vai
reservar para a sepultura um posto proeminente entre as esmolas corporais. Ele vai enfrentar a dificuldade de admitir como esmola os cuidados prestados ao corpo sem benefício verdadeiro, e ele vai retomar o argumento de Santo Agostinho. A esmola é denominada a partir da misericórdia de quem a pratica, e não necessariamente a partir da miséria de quem a recebe. De fato, basta que se repute esta em quem a faz, embora ela deva bastar para empenhar o coração do homem a trazer um socorro. Aceito de bom grado a observação de que se trata de uma esmola feita... Gente, posso pedir um silêncio, fazendo favor? Aceito de bom grado a observação de que se trata de uma esmola feita ao homem em favor de um corpo que ressuscitará, para que seja enterrado com maior dignidade do que os corpos que não ressuscitam, como dos animais, né? Poupando-lhe de ser objeto de horror para os humanos. Então, nesse sentido, o benefício para o morto, ele está considerado à luz da ressurreição. E aí, ele vai retomar o Santo Agostinho, né, que tratou da questão da sepultura dos pagãos, que os pagãos consideravam que o morto precisava ser sepultado para ter descanso, e Santo Agostinho, claro, foi contra isso, né, refutou, mas ele vai retomar esse tema e vai dizer que a sepultura, de certa forma, ela está prefigurando a obra divina. Então a gente vê que tem duas maneiras aqui de tratar a sepultura como esmola. Com o Alexandre de Ales e São Boaventura, a partir do estado presente do homem, em Santo Alberto Magno, com essa perspectiva da ressurreição. O Santo Tomás de Aquino, a gente vai ver que ele vai ter duas posições. O autor de início, ele faz ele começa com Santo Tomás, reverenciando essa tradição e se perguntando e pegando o Evangelho de São Mateus, nos comentários que ele faz do Evangelho de São Mateus, que é aquela passagem que Nosso Senhor fala: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas e apartará... É muito famoso, né? Porá as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda. E aí ele vai dizer ao rei, os que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui a herança e tal. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. O Santo Agostinho ele vai questionar por que Nosso Senhor não menciona o sepultamento nesse caso. E aí ele vai apresentar a tipologia das esmolas segundo os diversos defectos, que são as falhas, as avarias, os defeitos, as imperfeições, que podem se manifestar no corpo, sejam elas gerais e comuns à humanidade ou específicos, como a prisão e a doença. Ele não trata como a sepultura como um defecto comum, provavelmente deferindo ao silêncio do Evangelho. E ele vai falar assim: ora, a sepultura não está indicada aqui, mas por quê? Para evitar o erro de alguns, que diziam que as almas só descansam a partir de quando seus corpos são enterrados. Mas isso não é verdade, porque a alma não recebe nada do corpo quando se separa dela. Esse trecho, eu teria uma certa sugestão também para fazer, porque é sabido que assim, nem tudo que Nosso Senhor falou foi registrado, né? Então talvez ele tenha incluído a sepultura dos mortos como uma obra de esmola. Mas na leitura do Santo Tomás, ele está
ele está retomando um tema que ele tratou no escrito também sobre o Quarto Sentenças de Pedro Lombardo, que é mais um que vai tratar. E é sempre aquela questão da questão, das objeções e da resposta. Então, nesse artigo, se a questão que está em dúvida, né? Se é justo contar 7 obras de misericórdia, se são 6 ou se são 7. E a primeira objeção que vai se falar é que a sepultura não teria utilidade para os mortos. Ele vai responder o seguinte: é sem benefício para o morto quanto ao corpo, mas o é na medida em que o morto permanece na memória dos humanos. Seja porque sua falta possa perturbar a reputação do insepulto, e aqui a gente está falando da reputação, e não está falando da inquietação da alma, como os pagãos queriam colocar, né? Seja porque seu túmulo permanece para a memória e os outros podem rezar por ele. Também o túmulo se chama monumento, termo que vem de memória, e ele retoma o Santo Agostinho. Então a sepultura ela se inscreve com o corpo numa ordem de significação que encaminha o espírito sensível a uma realidade inteligível que é o da memória. E aqui ele está ressaltando a memória. O corpo desaparece dos olhares e ele é substituído por esse túmulos, que é proveitoso para a permanência da memória do morto. A segunda objeção que ele vai tratar nessa questão seria de que Jesus silenciou sobre a sepultura nas outras 6 esmolas corporais. Ele vai dar uma resposta diferente da que ele tinha dado, que nós vimos anteriormente. Ele vai dizer o seguinte: porque naquelas, as outras, as obras de misericórdia corporais para os vivos, a necessidade parece mais manifesta para que a justiça do juiz apareça com mais evidência, quando recompensará uns por suas esmolas e condenará outros por não tê-las feito. Em outros pontos da Escritura, esse tipo de esmola é recomendado, como se vê tratando de Tobias, de Simão Macabeu, que construiu para os seus pais e seus irmãos túmulos magníficos, bem como de José de Arimateia, no caso, que sepultou o corpo do Senhor e foi honrado por tal. Vamos relembrar. Tobias. Desses 3 trechos que ele vai evocar, provavelmente o de Macabeus é o que mais se adequa à questão. Porque Tobias, provavelmente as sepulturas que ele fez para os compatriotas, Tobias viveu numa época de uma grande perseguição, então ele enterrou-os, ele foi muito piedoso e enterrou os hebreus que foram martirizados, mas provavelmente deviam ser sem essa lápide, sem esse monumento. Alimentava os famintos, vestia os nus e, com uma solicitude toda particular, sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Quando o rei Senaqueribe, fugindo da Judéia ao castigo com que Deus o feria por suas blasfêmias, mandou assassinar, na sua ira, um grande número de israelitas, Tobit sepultou os seus cadáveres. E o outro trecho que ele cita: quando Deus tiver recebido a minha alma, darás sepultura ao meu corpo, honrarás tua mãe todos os dias de tua vida, porque te deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa, quando te trazia em seu seio. Quando ela morrer, tu a enterrarás junto de mim. Então, falando para Tobias, né? O trecho de Simão Macabeu, que Santo Tomás vai citar, é o seguinte: sobre o túmulo de seu pai e de seus irmãos, Simão edificou um monumento grandioso com pedras polidas, na frente e por trás. Ergueu ali 7 pirâmides, uma diante da outra, para o seu pai, sua mãe e seus 4 irmãos. Colocou nelas ornamentos
e cercou-as com altas colunas, sobre as quais, para eterna lembrança, colocou muitas armas e, junto a estas, navios esculpidos, que podiam ser vistos por todos os que se achavam no mar. Tal foi a sepultura que ele construiu em Modim e que existe ainda hoje. E, por fim, ele vai dar o exemplo da sepultura de Nosso Senhor, feita por José de Arimateia. À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol branco e o depositou num sepulcro novo, que tinha mandado talhar para si na rocha. Depois rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. São Tomás de Aquino, ele vai tratar desse tema da sepultura dos mortos novamente na Suma Teológica. Só que ele vai ter uma mudança de perspectiva. E ele vai retomar, coisa interessante, ele vai retomar os mesmos trechos da escritura que ele usou aqui, menos Macabeus, que é o mais evidente. Só que, como lá no tratado de Pedro Lombardo, comentar as sentenças de Pedro Lombardo seguia a estrutura da obra do Pedro Lombardo. E ele tratava desse assunto na seção sobre as satisfações penitenciárias, que são o jejum, a esmola e a oração. Então, dentro da parte de esmola, ele trata disso. E agora o São Tomás, ele vai tratar desse tema dentro da Suma, ele vai fazer uma outra divisão, e agora ele vai tratar das virtudes teologais, fé, esperança, caridade, e ele vai tratar dentro da caridade, a virtude da misericórdia dentro da caridade. E aí, lembra que o que a gente tinha falado lá? Que ele tratava as esmolas segundo o que era comum à humanidade e específico, né? Comum para todos nós, específico para a pessoa presa e tal. Aqui ele vai tratar de uma outra forma, ele vai tratar como acidental. O comum vira o natural e o específico vira o acidental. Só que esse acidental ele é pertinente só às outras 6 esmolas. A morte ela aparece como um defectus, que é aquela falha, aquela avaria, fora de norma, ainda que a menção da sepultura ela seja rejeitada ao final, sem ligação manifesta com as demais esmolas. E aí a objeção, então, se distinguem convenientemente os gêneros das esmolas, aí a objeção que vai apresentar que a sepultura não é de nenhum benefício ao morto, e ele vai citar o trecho, né? Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, e ele vai dizer que Cristo não cita entre as esmolas. E aí, para a resposta da objeção, ele vai dizer, dessa mudança de perspectiva, que ele vai se deter na consideração do corpo em si mesmo. A sepultura designa aqui os cuidados que se dá aos restos mortais. Menciona novamente o Tobias de Arimateia, mas não menciona os Macabeus. E ele vai indicar 2 chaves, segundo as quais o defunto se encontra implicado no destino de seu corpo, que é o seu ser de memória, porque ele vai viver na memória dos humanos, e a dignidade própria do defunto. Uma dignidade que não por causa das honrarias, por causa dos cargos que ele teve, mas é a própria dignidade que vem pela humanidade. E que se observa na consideração por seus despojos, aos quais as outras pessoas fazem esmola ao corpo do defunto quando ele não pode mais cuidá-lo. O afeto
pelo próprio corpo que a gente tem, cada um cuida do seu próprio corpo, esse próprio corpo, que é uma ideia que ele está retomando lá de Santo Agostinho, mas que não teve muito nos medievais, ele vai retomar isso de Efésios. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. E aí o que diz respeito ao seu corpo abrange tanto o defunto quanto o cuidado que ele tinha por seu corpo enquanto vivia, cuidado ao qual a piedade deve se conformar após a sua morte. E aí ele vai citar um trecho de 1 Reis, que Deus castiga o profeta justamente nesse affectus. O castigo que Deus vai dar é que ele não vai ter um lugar no túmulo de seus pais, mas no fim ele acaba suscitando o profeta para enterrá-lo. Então, enquanto caminhava, o homem de Deus encontrou no caminho um leão que o matou. Seu cadáver ficou estendido na estrada, tendo ao seu lado o jumento e o leão. Alguns que passavam por ali, vendo o cadáver estendido por terra e junto dele o leão, foram e divulgaram a notícia na cidade onde morava aquele velho profeta. Ouvindo isso, o velho profeta, que tinha levado a essa casa o homem de Deus, exclamou: é o homem de Deus que foi desobediente à ordem do Senhor, e o Senhor o entregou a um leão que o despedaçou e matou, conforme a palavra que o Senhor lhe tinha dirigido. E disse em seguida aos seus filhos: selai meu jumento. Eles selaram o animal. O profeta partiu e encontrou o cadáver estendido no caminho, tendo ao seu lado o jumento e o leão. O leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento. Tomou então o profeta o cadáver do homem de Deus, colocou-o em cima do seu jumento e levou-o para a cidade, a fim de pranteá-lo e dar-lhe sepultura. O Santo Agostinho, ele nessa ideia desse affectus, ele prossegue esse pensamento indicando que Deus abençoa esse prolongamento recíproco naqueles que providenciam a esmola de uma sepultura. Por que se diz que aqueles que enterraram Saul e seus filhos fizeram misericórdia e são abençoados por um rei piedoso, senão segundo a bondade desse movimento que os emociona de piedade? Eles provaram dolorosamente para o corpo dos outros aquilo que, segundo o movimento que faz com que não odiemos a nossa carne, eles não queriam que ocorresse a seus corpos após a sua morte. Os cuidados que desejariam que eles obtivessem quando forem privados de sensações, os aplicaram aos outros, que não sentem nada, enquanto eles próprios sentem. Então, retomando aqui, Santo Tomás de Aquino vai prosseguir. Dentro dessa questão do affectus, do que cada um tem pelo seu próprio corpo, de que nós somos seres sociáveis, então que depois da nossa partida é natural que os nossos compatriotas eles demonstrem esse affectus, eles prolonguem esse affectus pelo nosso corpo também. Santo Tomás ele vai retomar que todas as pessoas são elegíveis a atos de piedade. Então todos nós temos direito a receber atos de piedade. E os deveres da comunidade elas vão se estender para além da morte. E ele vai retomar para objetar aquela questão do deixai os mortos enterrarem os seus mortos, que é apresentado como uma objeção. Ele vai relembrar as interpretações de São João Crisóstomo e de São Cirilo. Ele vai dizer, olha, quando Nosso Senhor fala deixai os mortos enterrarem os seus mortos, não significa que nós não possamos enterrar os nossos mortos. São João Crisóstomo, ele tinha a interpretação de que, no caso, aquele jovem
que pediu para enterrar o pai dele antes de seguir a Cristo, que ele teria pedido para assistir o pai para resolver as querelas da sucessão dos bens. E São Cirilo postula que o discípulo, o jovem, ele teria pedido para assistir o pai até a morte. Então, que ele pediu um tempo, teria pedido para ficar acompanhando o pai até o pai morrer, e só então que ele seguiria a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Tomás, ele vai dizer que esse trecho, ele não significa que Nosso Senhor está proibindo que a gente enterre os mortos. E, por fim, o último aspecto que ele vai tratar seria da singularidade da sepultura de Cristo. Que Cristo, quando ele é sepultado, ele abençoa de forma singular essa forma de esmola corporal. A divindade de Cristo está presente em seu cadáver, assinalando a dignidade do corpo humano. Na morte de Cristo se manifestam a sua paciência e constância, e tão mais quanto mais ignominiosa foi a sua morte. Mas na sua sepultura magnífica está demonstrada a virtude do Cristo morto, que mesmo após a sua morte foi sepultado com honra, contra a intenção de seus assassinos. Assim estava prefigurada a devoção dos fiéis que serviram ao Cristo morto. Então, esse é um resumo breve do artigo. O importante é a gente ficar claro. Todos os argumentos apresentados aqui, eles são válidos, embora São Tomás prefira um outro teólogo prefira outro, tudo mais, mas todos eles são válidos. O importante é que é uma verdade de fé que sepultar os mortos é uma obra de misericórdia. E o artigo ele encerra aqui. Eu não sei o que foi o desenvolvimento teológico depois com outros. O que Santo Afonso escreveu, ele não fala. Eu quis trazer isso para os nossos dias de hoje também, porque a gente vive dentro desse contexto, né, dessa sociedade neopaganizada que a gente está vivendo, um dos ataques muito fortes que a gente está sofrendo é com essa questão da sepultura dos mortos. Porque o que a igreja ela sempre ensinou? Bom, a gente vai trazer alguns exemplos. Essa aqui é a capela da catedral. Sepultar os mortos dentro de igrejas é uma tradição também, é um lugar santo. Não foi sempre a tradição da igreja, mas é uma tradição. Aqui a capela da ressurreição da catedral, ela tem claro, assim, ela tá muito ligada com a reforma do Vaticano II, e o rito das exéquias e a missa de finados do Vaticano II sofreu uma grande alteração em relação ao rito tridentino, né? Nosso saudoso Luciano, a dissertação de mestrado e estudo foi sobre essa transformação. Mas, enfim, sepultar dentro de igrejas faz parte da tradição. A outra tradição é que justamente existam campos santos, então são cemitérios bentos, tem o ritual, né, de abençoar os cemitérios, o ritual de abençoar os túmulos, e onde a gente deve, né, ter esse cuidado de enfeitar os túmulos, de promover que esses lugares eles sejam lugares para essa dignidade, para esse affectus, e também
o próprio sentido do monumento, que aqui vocês não vão conseguir ler, mas eu vou ler. O próprio sentido do monumento, que é tratado ali em Santo Agostinho, São Tomás retoma, tem várias lápides também que elas são profissões da fé na ressurreição, são profissões da fé no abandono, a confiança de Deus. Esse aqui, por exemplo, ele fala: aqui esperam sua ressurreição os restos mortais dos reverendos padres e irmãos da congregação do Verbo Divino. Esse é no cemitério municipal. Tem outras lápides que são muito bonitas. Tem uma lá que eu encontrei, seja feita a vossa vontade. Tem lápides que falam assim: rezem uma Ave Maria pela alma de fulano. Infelizmente, não é a realidade, né, do que essa é uma cultura que tá desaparecendo. Aqui a gente tem um túmulo não só feio, mas a princípio não se sabe quem foi enterrado lá, não dá para saber. É uma tradição que está se perdendo. O próprio poder público municipal aqui, por exemplo, não se interessa, pelo visto, em preservar o cemitério. Não sei se tem nenhum inventário, alguma coisa assim. Essa aqui já é uma outra tipologia de cemitério. Parque da Saudade, por mais que ele seja um cemitério da Santa Casa e teoricamente seria católico, né, importou a tipologia protestante, predominantemente americana. Então, a gente percebe que já é uma uniformização, né? Não tem mais aquele cuidado individual com todos os túmulos. As placas próprias, elas só podem conter o nome, a data de nascimento e a data de falecimento. Não podem conter mais do que, né, como era no caso do cemitério municipal. E aqui é uma situação que já é uma realidade que a igreja está precisando lutar cada vez mais. Ela proibia a cremação até o 1963, eu acho, foi Paulo VI, que é aquele tipo de permissão que vai ficando cada vez mais normativo. Mas, assim, dentre as obras de misericórdia corporal, ela nunca incluiu cremar os mortos, é sempre sepultar os mortos. Mesmo que creme, a orientação é que enterre as cinzas e acho que faça uma lápide, alguma coisa assim, né? Mas a gente vê que de fato aqui, por exemplo, não existe nada que remeta a uma realidade fúnebre. Semana retrasada morreu um amigo meu e o velório foi lá. Foi até uma situação muito, muito, muito chata, muito, muito triste. Tinha um ministro das exéquias lá totalmente inconveniente, perguntando pros administradores do cemitério se dava para sentir o cheiro do churrasco. E aí, ministro das exéquias. E aí falaram que não, e de fato não, parece que não, mas que dava para ver a fumaça da chaminé. E aí ele mostrou na fumaça e de fato naquele momento ali tinha uma pessoa sendo cremada e estava saindo a fumaça. É uma coisa bastante triste, né? A falta de reverência que a gente vai se habituando a tratar dos mortos. Mas, enfim, hoje pelo menos canonicamente, está permitido. Então, na semana que vem, né, nós faremos
essa obra de misericórdia espiritual, de rezar pelos mortos. Nós vamos visitar aí os cemitérios. E aí eu gostaria de lembrar as condições das indulgências para a gente lucrar em benefício das almas que estão no purgatório. Então, a confissão sacramental, ela deve ser no máximo 15 dias antes ou 15 dias depois. A comunhão, então são 8 dias, dá para oferecer uma comunhão por dia. Uma coisa que é muito importante, que pouco se fala, para lucrar indulgência, o desapego de toda inclinação aos pecados, inclusive os veniais, é importante pedir a Deus o desapego. As orações nas intenções do Santo Padre, né? E a visita ao cemitério, eu creio que, pelo que eu já vi, pode ser também em igrejas onde haja corpos sepultados. Né, Márcio? Acho que pode, não pode? Que seria, no caso, aqui a Catedral, a Melquita e a São Mateus. Eu acho que são a do Rosário. Eu acho que são essas 4 também. Então, pode fazer lá, fazer a visita nessas igrejas. E é muito importante a gente oferecer os 8 dias, tentar ter essa disciplina das 8 missas, né? Pode oferecer, até se for o caso, pela alma que mais estiver necessitada no purgatório. É importante a gente fazer isso, porque quando for a nossa vez, a gente vai querer que alguém ofereça as indulgências para nós, né? Então, eu creio que seria isso. E aí eu encerro aqui. Uma pergunta. Onde que eu...